Bom dia, gente. Somos aqui do Arte News. Viemos aqui entrevistar o Jorge, diretor da Escola Arte Pública Santos. Tudo bem? Bom dia. Vamos começar então. Há quanto tempo você está na escola? Nossa, eu dei aula aqui de 2003, são 3 anos. Aí voltei em 2012, estou na escola faz 2012, 22, 16 anos. 16 anos já que eu estou aqui na escola. Tudo como professor, tudo como diretor? Isso, juntando com. Eu comecei aqui, eu vim como professor em 2000, saí em 2003, 2012 entrei como coordenador, 2013 coordenador, 2014 vice-diretor, 2015 diretor até hoje. Isso é uma carreira. Sim. Pretendia continuar? Assim, foi muito estranho, assim, porque eu nunca pensei que eu seria diretor aqui. Eu vim aqui para ficar 6 meses como coordenador, depois eu ia embora de São Paulo. Aí não deu certo, eu fui ficando. Aí virei coordenador, fui coordenador 1 ano e meio, aí fui vice-diretor 1 ano. Aí em 2015 recebi um convite da minha supervisora para ser diretor do Rio. E foi assim, as coisas nunca pedi para ser, nunca quis ser, nunca almejei ser diretor da escola. As coisas foram acontecendo. Eu não falo tudo a seu tempo, as coisas acontecem, entendeu? Agora eu já estou há um bom tempo como diretor, esse ano eu faço 30 anos de educação no estado, então já é um bom tempo já. Como sua relação com os alunos? Às vezes é difícil, mas na maioria das vezes é uma relação até que boa, entendeu? A gente procura entender o lado do estudante, às vezes está com algum problema, mas às vezes tem algumas relações que não é fácil. Hoje em dia as relações interpessoais é muito difícil, porque às vezes os estudantes não entendem. Eu falo assim que eu brigo, às vezes com alguém, modo de falar, né? Para não estudar, para ele sair daqui para um bom emprego, ou cursar uma universidade, entendeu? Até falo para eles, vocês ficam espertos a hora que eu parei de brigar. Porque a hora que eu parei de brigar, porque eu falei, não dá mais, né? Você fala, aí a pessoa não entende, aí você fala, não dá mais, eu não posso, por exemplo, me dar o luxo de ficar atrás de um estudante, sendo que eu já tenho mais de 580 estudantes na escola. Eu preciso pensar no todo, né? Hoje a reunião foi isso, eu fiquei com uma mãe aqui para explicar como funciona a escola. Ela falou, não sabia como funcionava a escola do meu filho. E muitos pais não sabem como funciona o programa de ensino integral. Sabe que o filho está indo para a escola, mas não sabe por que de aula de PV, aula de orientação de estudos, aula de tecnologia e inovação, entendeu? Às vezes os pais não entendem o programa, porque a hora que os pais entenderem o programa de ensino integral, eles vão estar mais atentos aos filhos na escola. Sim, e também tecnologia, projeto de vida, sobre educação financeira, que são matérias novas que entraram, né? Querendo ou não, elas ajudam assim, a saber administrar certas coisas, porque também tecnologia, hoje em dia o mundo vive de tecnologia. Sim. Internet, digamos assim, é uma necessidade que a gente tem. Então é importante a gente saber como é que a gente usa as ferramentas, como é que para poder fazer. Que eu disse assim, o problema maior é que assim, o estudante que está aqui hoje e não tem um projeto de vida, ele fatalmente vai ter problemas aqui na escola. Problemas que eu falo não problemas de disciplina, é problemas até de conteúdo. Porque a partir do momento que eu tenho um projeto de vida bem definido, eu sei que se eu estudasse, eu me esforçasse, eu tentar, eu vou conseguir aquele meu projeto de vida. Mas quanto eu estou disposto a usar meu tempo para isso? Vocês entram às 7, saem às 16. Eu sempre pergunto, quem é daqui que chega em casa e estuda? Muito pouco. Certo? Só que quando você chegar na terceira série do ensino médio, eu falo, vocês vão ter que prestar vestibular. Você tem que ter um objetivo.
E tem gente que, eu falo assim, que a maioria mora do lado da USP aqui, né? E tem gente que estuda a 1000 quilômetros daqui de distância, querendo estudar aqui na USP. E por que eles conseguem, e vocês que moram aqui, né, o pessoal que mora, estuda no Verdão, não conseguem entrar na USP? Se é aqui do lado da casa de vocês. Porque não tem projeto aqui. Porque enquanto alguns estão, final de semana, saindo, se divertindo, festando, não sei, fazendo o que quiser da vida, tem gente que está estudando sábado, domingo, feriado, porque é um dia estudar. Você acha que tem algo que deveria melhorar na escola em questão dos estudantes? É como eu estava falando, você pode estudar em qualquer escola. Quem faz a escola é o estudante. Isso eu sempre falo. Você pode estudar numa escola que não seja do programa de ensino integral e você também está na USP. Por quê? Você vem para a escola para estudar. As outras coisas nós chamamos de satélite, né? Fica girando em volta. Amizade, você se socializar com determinados estudantes. Isso são coisas à parte. O objetivo, quando vocês saem de casa, os pais falam, filho, vai para a escola para estudar, respeitar, não fazer nada de errado. E é isso, entendeu? Não é mudar o estudante. É conscientizar. A palavra certa é essa. Porque o maior problema do estudante hoje em dia é isso. Por mais que seja uma coisa boa, mas também é uma coisa que prejudica. Eu estava dando aula numa sala aí de substituição aí esses dias, e minha formação é educação física, né? Então eu fui falar sobre higiene e saúde, né? Alimentação, essas coisas. E eu falando assim, e o estudante assim, eu não sei se ele estava jogando, ou eu não sei se eles estavam, né, o que ele estava fazendo. Mas ele deixou de prestar atenção numa aula e será que ele fez só instruir? Ele deve fazer com outras pessoas também, com outros professores. Então, o celular é muito bom? Ajuda, mas ultimamente mais atrapalha do que ajuda o estudante. Porque se você, por exemplo, está estudando e deixar seu celular ligado, e se ele tocar, você para de ler aquilo que você está fazendo, como é que está acontecendo no seu celular? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Eu sempre falo que a escola que eu estudei não existe mais. A escola que eu estudei não existe mais, não tinha celular, não tinha nada. Você tinha que estudar, você chegava em casa e tinha que estudar. Meu projeto de vida era ser jogador de futebol. E se eu não tivesse estudado, não sei aonde eu estaria. Mas futebol deu certo na minha vida. Então hoje eu tenho uma profissão, eu concurso, passei, tenho uma certa estabilidade. Ser diretor dessa escola não é fácil, tem muita responsabilidade. São 500 número exato, hoje 521 estudantes hoje na escola. Eu sou responsável por todos eles. Fora os professores, fora os funcionários. Então, é uma escola que também não toda ano de estudantes, quem estava aqui ano passado sabe disso. Tanto é que a gente dividiu, os almoços para ser um pouco melhor. Mas escola cada dia. Hoje o estudante ele pode ser um bom estudante, mas se ele não acordou naqueles dias, ele esquece, não vai estudar, não vai fazer porque o celular vai atrapalhar, o colega vai atrapalhar, alguém vai atrapalhar e não vai atrapalhar. E a questão da escola, alguma coisa que deveria melhorar assim? A gente está tentando contratar mais funcionário por causa do William sozinho. Ele não consegue fazer um atendimento para vocês. A gente não consegue fazer um atendimento adequado aos estudantes. Então é uma coisa que precisa melhorar, a quantidade de funcionários. Mas isso não está dentro da minha governabilidade. Quando eu falo da minha governabilidade, que eu possa fazer algo que da noite para o dia vai aparecer funcionário aqui. Eu dependo do governo do Estado de São Paulo fazer as comprovações. Então, mas eu não posso
todo dia de manhã, por mais que falta de funcionário tenha, todo dia de manhã tem que abrir o portão, a escola tem que estar limpa para vocês, tem um banheiro para vocês usarem, comida, o almoço está pronto, o café está pronto, os professores estão aí, não pode faltar professor, tem que estar todo mundo na casa, mesmo com toda essa dificuldade, entendeu? Então, às vezes uma falta de um professor parece que não, mas implica num monte de ações aqui dentro que vocês nem imaginam. Né? Você já trabalhou como cargo de diretor na escola? Já, eu comecei no estado em 1991. Eu comecei dando aula no Henrique do Monte, né? Aí dei aula no Maria Eugênia, dei aula no Augusto do Amaral, dei aula no João Cruz Costa, né, que fechou. Então assim, eu já dei aula em todas as escolas aqui do Jaguará, né? Mas sempre como professor principal. Mas sempre, porque eu passei no concurso, né? Então eu sempre dei aula aqui nessa região. Então, por exemplo, eu agora estou já na geração assim, já tem ex-aluno meu que está com filho aqui na escola. Você vê que faz tempo isso. Mas foi sempre essa primeira escola que você trabalhou no cargo de direção? Não, de direção foi aqui a primeira vez. Né? Todo mundo fala, a gente fala, cara, é muita responsabilidade, a gente fica muito preocupado. Como diretor, a gente tem amigos assim que falam assim, eu não sei como você consegue ser diretor de escola, não é fácil. Então, essa aqui foi a única escola que eu tenho experiência como diretor. Eu fui vice-diretor por um breve tempo na escola João 23, lá no Raposo. Foi fevereiro, março, 2 meses. Em abril eu voltei novamente aqui como diretor. Eu fiquei 2 meses afastado da escola lá. Como você veio se tornar diretor? Oi? Como você veio se tornar diretor? Como que eu vim me tornar diretor? Essa é uma pergunta para mim. Como é que você virou diretor? Eu era vice-diretor e o diretor, a diretora que estava aqui aposentou. E eu não queria ser diretor. Eu nunca almejei ser diretor da escola. Eu já estava aqui desde 2012, quando em 2015, falando como se fosse hoje, hoje é abril. Então foi mais ou menos no final do mês de abril que eu resolvi ser diretor de escola. Eu era vice-diretor, igual a Simone ali, a Eliana, e aí entrou uma comissão de professores aqui dentro, mas é meu supervisor, porque a escola vinha numa assim, entrava um diretor, saía, entrava um diretor, saía, entrava um diretor, não parava alguém aqui para fazer um trabalho a longo prazo. Era um diretor que ficava 6 meses embora, 1 ano embora, 6 meses embora. Eu falei, Jorge, você já está aqui há tanto tempo, você poderia ficar, né? Como diretor. Eu falei, não quero. Pô, você já está aqui há muito tempo, pô, pega. Aí, conversando com alguns pais, eu falei, Jorge, pega, cara, você já está aqui há bastante tempo, já conhece a escola, já conhece os professores, já conhece os alunos, né? E foi mais por causa disso, entendeu? Mas eu nunca pensei que um dia eu seria diretor. Quando eu dei aula aqui no ano de 2000 a 2003, eu nunca imaginei que um dia eu voltasse aqui para ser diretor. Né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não tinha projeto de vida, como que tem, né? Meu projeto de vida era ser professor e pagar minhas contas. Eu nunca falei, você quis ser diretor. Mas aconteceu dessa forma. Porque aqui já estava 5 meses sem diretor. E eu respondendo como diretor só. Aí eu virei diretor em abril de 2015. Sim, trabalhava com eventos. Sempre trabalhei com eventos. Eu vim da iniciativa, eu trabalhava na iniciativa. Como eu dava aula de manhã, à tarde e à noite eu trabalhava com eventos. Né? E ou se eu desse aula à tarde, trabalhava com eventos. Eu trabalhei, depois que eu virei como diretor, eu trabalhei com eventos até 2018, 2017 eu trabalhei com eventos, depois eu parei. Mas sempre foi nessa área, porque como a educação física tinha muito disso, a gente sempre trabalhou na área de eventos, evento esportivo, evento de
qualquer evento, trabalhar com buffet, até com formatura eu já trabalhei também numa empresa também, entendeu? Mas hoje não, só trabalho com diretor de escola. Educação física foi assim, aos 18 anos parei de jogar futebol. Porque futebol não estava dando dinheiro naquela época. E aí terminei os estudos junto, né, com futebol, e entrei na faculdade de educação física porque era o que eu gostava. Eu não falei assim, nunca falei assim, você engenheiro, médico, advogado, sei lá o que for, né? Eu sempre quis, como eu parei com o futebol, eu sempre gostei de esporte. Então, fui para a educação física e, cara, me trouxe muitas alegrias, tanto financeiramente como pessoalmente, né? Porque trabalhar naquilo que você gosta, não adianta nada você trabalhar numa coisa que você não gosta. Isso é besteira. Vou fazer medicina porque minha mãe quer, porque meu pai quer. Não. Melhor se você fazer um curso que você queira e você tenha sucesso nesse curso. Porque é uma coisa que você gosta. Eu não posso, porque eu fiz educação física, faz educação física. Né? Às vezes os amigos, o que você vai fazer? Vou fazer engenharia, também vou fazer. Não pode ser assim. Você tem que ver uma coisa que você gosta. E isso é educação de esporte. Esporte em geral, eu quero que você faça tudo. Basquete, vôlei, beisebol, negócio de fogo, canal de esporte só facilita lá. Né? Quais foram os seus maiores desafios? Um professor de educação física, professor de atualmente? Tem gente ali na. Cada um dentro da sua especificidade. Educação física, a gente tinha dificuldade às vezes, né, da questão de material, que às vezes as escolas públicas não forneciam, muito mais difícil, às vezes vocês podem ver aí que os professores às vezes reclamam que não tem o material adequado. O desafio de ser coordenador, eu fui coordenador dessa escola de 2012 até final de 2013. O desafio é você formar um professor. Por mais que o professor seja formado, ele sempre precisa continuar estudando. O desafio era que eu tinha que estudar muito para poder passar uma mensagem para os professores. Esse era o maior desafio. E às vezes o espaço é muito. Você não tinha muito tempo de uma reunião, porque todo coordenador tem uma reunião geral uma vez por semana. Nessa uma semana acontece tanta coisa que você às vezes não consegue estudar para poder passar uma mensagem para o professor, para poder ajudar o professor, para fazer. Então era muito corrido. Quando eu virei vice-diretor, aí o desafio era essa coisa de atender a comunidade, como era o diretor. De atender os anseios dos pais, atender os anseios dos estudantes, ter a parte burocrática que também é difícil, e hoje como diretor também. Além de você se preocupar com o pedagógico do coordenador, eu tenho que me preocupar com as questões da vice-direção e cuidar da escola inteira. Então, quando eu era professor, eu só dava aula. Eu dava aula. Quando você é vice-diretor, você já começa a ficar entre administrativo e pedagógico. Eu tenho que dar conta do administrativo e do pedagógico. E esse é o maior desafio. E você chegar aqui todo dia às 7 da manhã e ter a escola funcionando. Queira ou não. Então, esse é o maior desafio. De você pôr uma escola para funcionar, para rodar. Você chegar na sala assim e falar, não, tá tudo ok, tem professor, vocês ir embora às 4 horas da tarde e passou o dia, né, super tranquilo. Você vê vantagens no seu trabalho? Não entendi. Se você vê alguma vantagem em ser diretor. Vantagem? Sim. Vantagem? Agora você me pegou. Cara, vou falar pra você. A gente está aqui por dinheiro. Ninguém está aqui por. Eu gosto de educação, acho que é um desafio a educação. Uma coisa é você lidar com equipamento.
você sentar na frente de uma tela e resolver um problema de software, de hardware, alguma coisa assim, né? Ou um problema de sistema. Mas como é que você consegue resolver às vezes um problema de um estudante? Né? Então, é gratificante. Se nós já teve essa aí faz tempo. Não é fácil. Porque assim, deixa eu explicar como é que eu sou professor de educação física no lugar de alguém que seria diretor. Então, se hoje eu me aposentar, eu não me aposento como diretor de escola. Eu me aposento como professor. Certo? Então, eu só estou aqui como diretor desse momento. Né? Então, assim, tem minha questão financeira? Tem, eu acho que tem. Né? Você trabalha por questões financeiras. Se não valesse a pena o salário, eu já teria saído faz tempo. Entendeu? Né? Poderia ser mais valorizado? Poderia. Mas, o que eu falo, ninguém colocou uma faca no meu pescoço e falou assim, você vai ser diretor. Eu estou aqui porque eu quero. Eu gosto também, eu gosto da escola, eu gosto dos estudantes. E eu aprendi a gostar daquilo, entendeu? Esse que é diferente. Você voltaria a ser professor? Sim. Com certeza. Se falasse assim, ó Jorge, você não é mais diretor hoje aqui, eu vou tranquilamente para a sala de aula. Lógico que eu teria que estudar bastante, porque eu estou lá 11, 10, eu estou 13 anos fora da sala de aula. Então eu fui para a coordenação a primeira vez, né? Que eu fui ser coordenador não, que foi em outra escola. Né? Então assim, eu teria o desafio de você voltar a estudar. Né? Você se atualizar novamente, mas isso a gente, com o tempo a gente consegue. Mas voltaria tranquilamente. Mas assim, por mais que você esteja muitos anos sem dar aula, agora que você, porque foi professor de um substituto, Sim. você vê uma diferença entre, então assim, os anos passados com agora, assim? Todo ano é diferente, escola é diferente. Todo dia não existe rotina para quem é da direção. Não, mas como professor, assim, quando você dá aula, assim, você percebeu uma certa diferença Sim, antes e agora? antes não tinha celular na sala. O maior problema hoje, eu falo para o professor, é o senhor Google. Porque se você hoje em dia tem um tal do fone sem fio, e hoje se o garoto colocar um capuz assim ninguém vê, se as meninas colocar o cabelo por cima ninguém vê, enquanto o professor está falando, você está lá. Então música, ele nem está vendo, você está escutando. Você está olhando para ele assim, ó, mas aqui você está escutando, ou você pode estar conversando com alguém que o professor não vai nem perceber. Então, da época que eu dava aula, os estudantes eles eram mais concentrados. Não que hoje não sejam, né? Mas tem o que eu falo, tem muita coisa para, sabe, tirar a atenção de vocês hoje. Muita coisa. Né? Então, mas é isso, né? Que eu acho que o maior desafio hoje seria o celular. A última pergunta é, onde você tem onde? Tem porque o futebol começou quando? Quando que o futebol começou? Há muito tempo, tá certo? Todo mundo fala isso pra mim e eu fico muito tranquilo, porque assim, por exemplo, o Corinthians tem mundial? Pra mim não. Se falar pra mim, não. Ah, o São Paulo tem mundial? Também não. Eu falo do meu. O meu tem, todo mundo fala que o meu não tem, né? Mas assim, falando, eu sempre falo que o futebol não começou agora. O futebol começou lá com o Charles Miller, que veio do Brasil na década de 40, de 30. O futebol começou lá na década de 1930, 1920 o futebol começou. Vai chegar onde é hoje. Então, a pessoa fala do mundial, eu falo assim, geralmente eu falo assim, cuida do seu. Entendeu? Porque eu também falo, porque assim, eu levo muito. Futebol para mim é diversão. Para muita gente não é. Você fala para mim, Jorge, eu já fui assistir o Palmeiras no Paraguai, na Argentina, já assisti o Palmeiras em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, você está entendendo? Porque eu gosto. Porque é a minha diversão. Você fala para mim, vamos, eu prefiro. Você quer ir para o jogo do Palmeiras ou você quer passar 4 dias no Guarujá? Eu prefiro ir para o jogo do Palmeiras.
É minha diversão. Você está entendendo? Então, assim, eu não ligo não, mas se vocês olharem no símbolo do Palmeiras, você vai vermelho em cima, que é o Mundial, e a gente vai ganhar mais uns 2. Então, você mandar um salve para o nosso diretor, o Art News. Como é que chama? Art News. Art News. Bom, galera, é a edição número 1 do Art News? Ou já tem outras edições? Essa primeira. Galera do Art News, fiquem ligados, porque vem muita matéria legal por aí, ok? Um abraço. É.